No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar o SketchUp em 20 minutos. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu tenho uma tarefa sinistra para fazer aqui nesse canal. Hoje eu vou te ensinar a utilizar o SketchUp em apenas 20 minutos. O SketchUp é um software muito completo, mas ele é muito simples. Então eu e minha equipe, a gente separou os principais conceitos, técnicas e ferramentas do SketchUp e colocamos aqui nesse vídeo. Então se você está querendo aprender a trabalhar com maquete eletrônica, se você está querendo aprofundar seus conhecimentos de SketchUp, você está no lugar certo. Esse vídeo foi feito para você. Apesar da complexidade da tarefa, eu acho que a gente conseguiu e eu acho que se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir desenvolver suas próprias maquetes eletrônicas no SketchUp. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um íconezinho ali naquele canto. Clica lá, assina, aproveita, já deixa o seu like, porque isso daqui é super importante pra gente. Então vamos deixar de enrolação e vamos pro computador, porque tem muita coisa para ser dita aqui. Se você quiser ir repetindo aí no seu computador tudo que eu tô fazendo aqui nesse tutorial, eu coloquei o link para download dos arquivos utilizados nesse tutorial aqui na descrição desse vídeo. Então clica lá, faz o download. Eu peço só para você deixar o seu e-mail, que é pro YouTube não reconhecer isso como spam, tá bom? Então clica naquele link, coloca o seu e-mail, você consegue fazer o download de todos os arquivos que eu estou utilizando aqui nesse tutorial. Então vamos lá, vamos começar com importação. E olha, importar o desenho de AutoCAD aqui no SketchUp é muito simples. A gente só precisa salvar no formato DWG e lá no menu Arquivo, Importar e escolher o arquivo que a gente salvou no formato DWG. Aqui em opções a gente pode escolher a unidade que a gente vai importar o desenho, né? Pode ser em metros. Clica no botão OK e importar. Pronto, o SketchUp já importou o nosso desenho. Olha lá, super simples. O princípio da modelagem aqui no SketchUp é sempre o mesmo, tá? A gente desenha a base do nosso objeto e depois extruda. E são várias as ferramentas que a gente pode utilizar para desenhar essa base. A mais comum é essa ferramenta de linha, esse lapisinho. A gente desenha a base do objeto, depois vai com a ferramenta empurrar, puxar e extruda o nosso objeto e pronto, nós temos o sólido, tá? Vou selecionar aqui todas as partes do nosso objeto. Deletei, ótimo. Mas existem outras ferramentas para se desenhar essa base, tá? Que são essas ferramentas de forma. Olha lá, eu desenhei um círculo e agora eu vou com a minha ferramenta empurrar, puxar e pimba, extrudei. Temos lá o nosso sólido. Maravilha. E essa ferramenta de formas, tá? Ela nos permite desenhar outras coisas. Olha lá, além do círculo, tem polígono, tem retângulo, tá? Então a gente usa com bastante frequência essa ferramenta, tá? Desenhei o retângulo ali, nossa base, e pumba, extrudei com a ferramenta empurrar, puxar. É esse o princípio que a gente utiliza na modelagem aqui no SketchUp o tempo todo, tá? O tempo todo. E é isso que a gente vai utilizar para modelar a nossa casa. E olha, essa casinha aqui, esse projetinho, a gente vai modelar somente o exterior, tá? A gente não vai modelar o interior dele, tudo bem? E para isso a gente vai utilizar essa ferramenta de linhas, ó. E eu vou começar por esse pontinho aqui, por essa esquininha. E repare que eu já vou deixar marcado as aberturas, os caixilhos, tá? As janelas. Então isso vai facilitar muito na hora que a gente for modelar os caixilhos, você vai entender o porquê lá na frente, tudo bem? Então vamos lá, vamos desenhando aqui a base da nossa casinha, deixando marcado aonde estão as janelas e as portas do nosso projeto, tudo bem? Então vamos lá. Olha, repare aqui que a gente tem uma situação um pouco peculiar, né? A gente não tem o ponto de referência, então eu vou deixar o cursor do meu mouse em cima daquele pontinho ali, você viu a bolinha roxa, olha lá, a linha pontilhada vermelha, olha lá, e outra linha verde. O SketchUp entendeu que eu tô querendo pegar aquele ponto de referência, olha que bacana. E aí eu clico, pronto, ele pegou o ponto certinho. Muito jóia essa funcionalidade do SketchUp. E pimba, olha lá, a gente fechou o nosso polígono. Que massa, o nosso polígono já está desenhado, então agora a gente só precisa extrudar a nossa forma, tá bom? Então vamos lá no desenho, vou medir, tá? Eu sei que ele tem aí mais ou menos 2,5, vamos ver?
Olha lá, 2.5, perfeito. Então eu volto lá no SketchUp e com a ferramenta empurrar, puxar, eu vou extrudar a nossa base, olha lá que bacana. E agora eu vou digitar no meu teclado 2,5, Enter e pronto. A gente tem aqui a nossa forma na altura correta. Olha só que legal, e repare que ele já deixou marcado ali o local onde vão os caixilhos. Olha, é muito importante que você mantenha o seu desenho organizado, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer assim que termina de modelar um sólido é agrupar, tá bom? Então a gente vai com a ferramenta de seleção, clica 3 vezes em cima do objeto, 1, 2, 3. Olha, ela selecionou todas as partes e agora a gente clica com o botão direito do mouse, criar grupo. Cara, isso é a primeira coisa que você precisa fazer para o seu desenho ficar organizado. Se você não fizer isso, cara, vai virar um maior rolo. Então sempre agrupe, tá bom? Agora eu vou criar uma nova camada, vou chamar ela de alvenaria. Com o nosso objeto selecionado, eu vou lá naquele quadro Informações da Entidade, vou selecionar a camada que a gente acabou de criar, alvenaria. E olha só, quando a gente desliga a camada, o nosso sólido some, tá? Então isso daqui é a primeira coisa que você precisa fazer. Caixilhos, olha essa parte aqui é bem trabalhosa, tá bom? E para modelar os nossos caixilhos, a gente vai utilizar o princípio da clonagem das linhas. Então repare que se eu selecionar essa linha vertical, ela fica azul. Vou lá com a ferramenta mover, Ctrl pressionado no meu teclado, eu clico e arrasto e olha só, eu clonei a linha, olha que interessante, é isso que a gente vai utilizar, tá? A gente vai selecionar aquela linha da base, repare que ela fica azul quando a gente movimenta a cena, olha lá. Ferramenta mover já está selecionada, Ctrl, cliquei e agora eu vou digitar no meu teclado 1,1, que é a altura do nosso peitoril. Clico de novo, 1,3 e pronto, a gente tem lá aonde vai ficar o nosso caixilho. Seleciono aquela face e vou com a ferramenta empurrar, puxar e eu consigo dar a profundidade ali na nossa alvenaria. Show de bola! Vou clicar 2 vezes nessa face que a gente acabou de criar e criar grupo. Então agora a gente tem um grupo dentro de outro, tá? Então isso é legal que nossa modelagem fica bem organizada, tá legal? Então agora a gente vai detalhar um pouco mais o nosso caixilho, só que para isso eu vou utilizar aquela visualização de raio-x, tá? Vai facilitar para a gente detalhar. Então eu vou lá no menu visualizar, barra de ferramentas, estilos e olha lá, ele já apareceu algumas opções. Deixa eu arrumar melhor nossa barra de ferramentas e eu vou habilitar esse primeiro botãozinho, raio-x, olha lá que legal, a gente consegue ver através. Cliquei 2 vezes para abrir o nosso grupo e aí, a gente vai utilizar essa ferramenta de equidistância para criar uma bordinha aqui no nosso caixilho. Olha lá que legal, a gente clica e arrasta, que bacana. E aí, se você tiver uma medida, é só digitar. E no meu caso, eu vou digitar 0,05, 5 centímetros. Tá? Eu quero que essa bordinha tenha 5 centímetros. Empurrar, puxar novamente, seleciono a face e olha lá que legal, a gente consegue ir detalhando, muito massa. 0,05 de novo, tá? Então tudo isso com muita precisão. Tá legal? Muita precisão, olha que legal. E agora eu vou desenhar umas linhas verticais aqui para ficar mais bacana o nosso caixilho. Então eu vou utilizar aquele ponto mediano ali, repare que o cursor ficou azulzinho, verdinho. Vou clicar aqui na parte superior também e pimba, ele dividiu a face no meio. Vou repetir o processo aqui do lado. Na outra face, mesma coisa. E agora eu vou de novo com aquela ferramenta de equidistância para criar uma nova bordinha aí no nosso caixilho. E olha, vou digitar aqui mais uma vez 0,03, 3 centímetros de espessura, tá bom? Vou repetir o processo aqui para as outras. Agora eu vou apagar essas linhas verticais, vou lá com a ferramenta de borrachinha e apaguei as linhas verticais, perfeito. Agora eu vou lá com a ferramenta empurrar, puxar e eu vou dar um pouco de profundidade aqui no nosso caixilho, olha lá que bacana. Digitei 0,05 e a gente pode utilizar a face anterior como referência e pronto, terminamos de modelar aqui o nosso caixilho. Show de bola, né? É trabalhoso, mas o resultado fica muito bom. Então agora a gente vai repetir esse processo para os demais caixilhos aqui do nosso projeto, beleza? Então vamos lá, vamos começar.
Maravilha, então agora nós vamos modelar os pilares, tá? Então vamos começar desligando o layer da alvenaria, tá? Então vamos desligar, que isso daqui vai facilitar a visualização pra gente, tudo bem? Então vamos lá nas camadas, desliguei, perfeito. E agora a gente vai desenhar a face de um desses pilares, tá? E para isso a gente vai utilizar essa ferramenta de forma com círculo, tudo bem? Então vamos procurar encontrar o centro ali daquele círculozinho que veio com o AutoCAD. Maravilha, e olha lá, eu criei a nossa forma, criei a base do nosso pilar. E agora a gente vai transformar essa base em um componente, tá bom? Selecionei todas as suas partes, vou clicar com o botão direito do mouse, olha lá, criar componente. Você vai entender daqui a pouco por que é que eu estou fazendo isso. Vou digitar ali o nome do nosso componente, pilar 1 e criar. Maravilha, então o nosso componente aí, a base do nosso pilar está pronta. Então agora eu vou copiar essa face que a gente acabou de criar para os demais pilares aqui do nosso projeto, tá bom? Então vamos lá com a ferramenta mover, Ctrl pressionado no nosso teclado e vamos copiar essa face para os demais pilares do nosso projeto. Maravilha, agora que a gente terminou de copiar a base do pilar para todos os outros pilares do nosso projeto, a gente vai extrudar essa base, tá bom? Então a gente vai lá no nosso desenho, vamos ver a altura do nosso pilar, pelo menos o que vai aparecer para a gente aqui é isso daqui, que vai ter exatamente 2,5, né? 2,5 metros, pelo menos é o que vai aparecer para a gente, tá bom? Então é isso que a gente vai colocar. Vamos lá com a ferramenta empurrar, puxar. A gente precisa abrir o nosso componente, então vou clicar 2 vezes para abrir o nosso componente, empurrar, puxar, e olha só que louco, cara. Tudo que você fizer com um pilar vai acontecer com os demais, isso porque eles são componentes, tá bom? Digitei no meu teclado 2,5 e pimba, agora todos os pilares possuem 2,5 metros de altura. Olha que legal isso, né? Maravilha, então agora a gente vai modelar o telhado do nosso projeto, tá bom? Eu já tenho o desenho aqui, ele está escondido em uma camada, deixa eu habilitar a camada do desenho do telhado, show de bola. Olha lá, dá para ver ali o desenho do telhado lá embaixo. Então vamos desligar aqui as demais camadas para a gente visualizar somente o desenho do telhado e a gente vai começar modelando o volume principal do telhado, tá? Então a gente vai começar criando a base do telhado e eu vou utilizar essa ferramenta de retângulo. Olha lá, desenhei também o volume secundário, show de bola, e agora eu vou com a ferramenta de borrachinha, Erase, e vou apagar aquela linha. Perfeito, já temos a base aqui do nosso telhado. Agora a gente vai modelar o volume principal e aí depois que terminar a gente cria o volume secundário, tá? E para isso eu vou com essa ferramenta de linha e eu vou começar desenhando aquela primeira água do nosso telhado. Olha lá, a gente já desenhou a face daquela água, né? Perfeito. Vamos de novo com a ferramenta de linha e vamos modelar essa face da segunda água do nosso telhado. E olha lá que legal, já criou. Vamos de novo com a ferramenta de linha, pegar aquele outro ponto. Olha que legal, cara. Vamos criar mais uma linha aqui e pimba, a gente já tem aqui todas as águas do nosso telhado já foram criadas. Vamos lá no AutoCAD e vamos ver qual é a altura daquela cumieira, tá? E olha lá, a gente consegue tirar essa medida. Dá mais ou menos ali 1,86, né? Perfeito, então vamos lá no SketchUp e vamos selecionar aquela cumieira e com a ferramenta mover a gente vai pegar um ponto, repare na linha que ela ficou pontilhada azul, vou digitar 1,86 e pimba, olha lá cara, a gente conseguiu modelar o volume principal do nosso telhado, show de bola. E agora a gente vai modelar o volume secundário, para isso a gente vai pegar a ferramenta de linha, vamos pegar aquele ponto, esse outro e olha lá que legal. A gente já conseguiu criar essa face, né? Vamos com a ferramenta empurrar, puxar. Você não deve estar entendendo nada, olha que bizarro. Mas cara, se a gente selecionar essa face e mover ela para o lugar certo, vai ficar direitinho. Olha lá, vou pegar esse ponto aqui, vou colocar naquele outro ponto e pronto, meu, tá modelado. Sobrou uma linha, a gente vai com a ferramenta de borracha e pimba, acabou. O nosso telhado está pronto, né? Então agora vamos selecionar todas as partes dele e vamos agrupar. Perfeito. Então agora deixa eu ligar aqui as demais camadas e a gente precisa apenas
posicionar o nosso telhado, né? Porque ele está lá embaixo. Então vou pegar aquele ponto e eu vou subir aí 2,5 metros. E acabou. Nosso telhado já está no lugar certo. Olha que legal, cara. Tá ficando pronta aqui nossa maquetinha, hein? Show de bola. Agora eu vou aproveitar e eu vou modelar também um piso aqui em volta da nossa casa, tá? Criei aqui a camada de piso, tá bom? E aí eu vou com a ferramenta de linha e eu vou desenhar esse piso aqui que tem em volta da casa inteira. Agora que a gente já desenhou a face, vou com a ferramenta empurrar, puxar e eu vou extrudar esse piso ali, 15 centímetros, só para ter uma basezinha para nossa casa, tá bom? Vou agrupar, né? Sempre tem que agrupar, né? Maravilha. E agora eu vou criar um piso maior, tá? Que vai ser um gramado assim em volta dessa nossa casa, tá bom? Deixa eu colocar aqui o desenho numa camada separada, vou chamar ela de DWG. Olha lá que legal, tá ficando super organizadinho aqui a nossa maquete, né? E agora sim eu vou desenhar o nosso gramadão que vai ficar em volta aí da nossa maquete. Vou com a ferramenta de retângulo e olha lá, criei um plano enorme, né? Agrupei, tô posicionando ele. Olha, um problema que acontece com bastante frequência é da face vir invertida, tá? Repare que onde está azulzinho ou cinzazinho, assim, a face está invertida. E onde ela está branco quer dizer que ela está orientada corretamente. Então a gente seleciona a face, clica com o botão direito do mouse e inverter faces, pronto, está corrigido o problema. E olha, repare que o telhado também está todo invertido. Então vamos selecionar todas as faces aqui do nosso telhado. Aí, selecionei tudo, botão direito do mouse, inverter faces, pronto, está resolvido o problema. Agora que a gente já terminou de modelar nossa maquete, a gente pode começar a aplicar as texturas do nosso projeto, tá? E o SketchUp ele nos oferece duas possibilidades. A primeira possibilidade é utilizando um material pronto do próprio SketchUp. Então a gente vai lá naquela aba Materiais, selecionar e olha lá, ele possui várias coleções distintas, tá? Cores, estampas, madeiras, metal, telhado, e é essa coleção que a gente vai utilizar, tá? E a gente vai pegar aquele segundo material ali, telhado de betume. E repare que o cursor do nosso mouse já se transformou no baldinho, e aí é só você clicar no objeto no qual você quer aplicar essa textura, tá bom? Na hora que você clica, olha só, ele vai aplicar a textura no objeto inteirinho, olha que bacana, cara. Com um clique ele aplicou aquela textura no nosso telhado inteiro, muito massa, né? Agora, se você achar que essa textura está muito pequena, dá para configurar o tamanho, tá? A gente vai lá naquela aba editar, repare que ela está com 0,91, vou colocar ali 1,0 e olha só, aumentou um pouquinho, né? Ficou um pouco melhor. Show de bola. Então, usar os materiais prontos do SketchUp é uma forma muito fácil, tá? Mas a gente também consegue criar os nossos próprios materiais, tudo bem? E para isso a gente precisa vir nesse botãozinho aqui, criar material. Eu vou definir o material de pintura como padrão só para você ter uma noção real de como é o processo, tá bom? Vou clicar nesse botãozinho criar material, olha lá, ele vai abrir essa janela, vou nomear o nosso novo material, olha lá, vou colocar o nome de grama, e aí a gente tem duas opções, ou colocar uma textura ou escolher uma cor. E olha só, para escolher uma cor, a gente seleciona essa cor nessa rodinha e aplica no nosso objeto, olha lá que legal, né? Muito fácil, né? Mas não era isso que eu queria, deixa eu desfazer. Eu quero mesmo aplicar uma textura de grama, então a gente pode vir por ali, né, na aba editar, ou então quando você está criando o seu material, olha, eu vou botar o nome dele de grama 2, depois eu deleto aquele outro material que a gente criou. Vou habilitar aquela opção usar textura, e olha só, isso que você está vendo é o Mega Pack de texturas. Vou lá na pasta de grama e eu vou selecionar aquela textura ali, 101, tá? Ele selecionou a textura, vou clicar no botão OK, olha lá o baldinho, e aí é só clicar no seu objeto. E eu vou clicar nesse grande plano que circunda o nosso projeto. Mas tem alguma coisa estranha, né? Parece que é uma cor sólida, né? Agora aproxima o zoom, olha só, ela pode te enganar, tá? Nossa textura está super pequena, tá bom? Então a gente precisa configurar o tamanho dessa textura urgentemente. E para isso a gente vai lá na aba editar e olha lá embaixo, 10 centímetros. Vamos aumentar isso daí para 10 metros. Olha lá, agora sim, agora nosso gramado está com um tamanho super bacana, né? Muito legal. Então agora que você já conhece o processo, vamos criar os materiais dos demais elementos aqui da nossa maquete.
show de bola. Agora que a gente já terminou de aplicar as texturas da nossa maquete, vamos colocar alguns objetos para dar uma animada aqui, né? E para isso a gente vai utilizar o 3D Warehouse. É só ir lá no menu Arquivo, 3D Warehouse e olha só, a gente tem uma imensa coleção aqui, né? Então vou colocar uma palavra-chave, tá? Vai ser árvore e olha só a oferta, tem muita coisa. Aí você escolhe a árvore que você mais gostou desse catálogo e aí é só clicar nessa setinha aqui e ele vai fazer o download diretamente para sua maquete. É muito prático. E aí você só precisa clicar no lugar onde você quer colocar a sua arvorezinha. Vou colocar ali no fundo. Olha só, cara, é muito fácil e olha só, ela é super bem detalhada, tá bom? Massa, massa. Então agora vamos continuar e vamos colocar mais objetos aqui na nossa maquete utilizando o 3D Warehouse. Joia. Então agora a gente já pode começar a pensar na iluminação da nossa maquete, tá? E para isso a gente vem nesse painel lateral sombras, clica nesse primeiro botãozinho mostrar ou ocultar sombras e olha só, a gente já tem uma noção aqui da iluminação da nossa maquete, legal, né? Mas repare que ela fica bem menos responsiva, tá? Isso daqui, as sombras elas são pesadas, então eu te aconselho sempre a trabalhar com as sombras desligadas. Terminou de criar tudo na sua maquete? Aí sim, a última coisa, você liga as sombras, tudo bem? O efeito ele é bem legal, tá? Mas ela fica bem mais pesada quando as sombras estão ligadas, tudo bem? E aí, você configura a sombra. E repare que nesse sliderzinho de data a gente consegue configurar a época do ano. E nesse sliderzinho de horário a gente consegue configurar o horário do dia que vai estar gerando essa iluminação. Muito legal, né? Um simulador de iluminação natural muito completo esse que o SketchUp tem. Uma dica: começo da manhã, final da tarde, sempre possui uma sombra bem gostosa, bem legal, tá bom? Então você configura aí a época do ano, o horário do dia que você quer simular e olha lá que legal, né? Mas repare que tem um bugzinho aqui nesse canto. Para acabar com esse bugzinho é só desabilitar essa opção no solo. Na hora que você desabilita, olha lá, fica normalzinha, né? Muito bacana, o resultado quando a gente habilita as sombras é muito bom. Cenas. Joia, agora que a gente já terminou de modelar, aplicar textura, colocar objetos, iluminação, a gente pode salvar as cenas que a gente quer mostrar para o nosso cliente. E para isso a gente vem nesse painel lateral cenas, a gente define o enquadramento que a gente quer mostrar. Por exemplo, vamos enquadrar aqui o telhado, né? Seu cliente vai querer ver como vai ficar o telhado da casa dele. E aí você clica nesse botãozinho com o sinal de mais e o SketchUp vai criar uma cena gravando esse enquadramento que você fez, né? Vamos fazer outro enquadramento aqui da fachadinha dessa casa, né? Com certeza seu cliente vai querer ver essa fachada. E vamos criar mais uma cena, tá? E aí, repita esse processo para os demais enquadramentos aí que você acha que possa ser interessante para o seu cliente, tá? Por exemplo, mostrar a varandinha e tal, e por aí vai. Aí, maravilha, a gente terminou de criar, nós temos aqui 6 cenas e aí a gente consegue navegar por entre as cenas. Olha só que legal, cena 1, cena 2 e ele cria uma animaçãozinha entre uma cena e outra, né? Muito bacana isso, muito bacana isso. Seu cliente vai ficar muito feliz em ver aí todos esses ângulos que você salvou, né? Isso sem perder o enquadramento, isso que é o mais legal da criação de cenas. A ideia é essa, não perder o enquadramento. Maravilha. E agora a última etapa do processo é exportar essas imagens que a gente salvou, né? Exportar essas cenas. Então a gente seleciona a cena, vai lá no menu Arquivo, Exportar Gráfico 2D, escolhe a pasta onde você quer salvar, vamos colocar um nome. Repare que aqui embaixo a gente consegue definir o formato e exportar. Pronto, ele exportou essa imagem. E agora vamos repetir esse processo para as demais cenas que a gente criou aqui para a nossa maquete.
Show de bola. E agora a gente terminou de exportar todas as cenas, vamos lá na pasta, vamos ver como ficou. E olha lá que bacana, cara, que bacana. Ele gerou imagens no formato JPEG daquelas cenas que a gente salvou. Então agora isso daqui são arquivos pequenos, super leves. Então agora você já consegue enviar esses arquivos por e-mail para o seu cliente. Como você viu, o SketchUp é um software super completo, mas ele é fácil, ele é simples de usar. E essa é a mágica do SketchUp. Esse é o grande lance do SketchUp. Ele é completo e fácil de usar, com uma interface super amigável. Esse é o grande lance. Agora, isso que eu disse aqui nesse vídeo, todos esses conceitos que eu mostrei aqui, isso daqui é o básico, tá? Isso daqui é o arroz com feijão. Se você quiser se aprofundar no SketchUp, quiser conhecer conceitos mais avançados do SketchUp para desenvolver maquetes eletrônicas profissionais, nós temos sim um curso completo de SketchUp e eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. E antes de encerrar, eu gostaria de te convidar a participar da nossa live que acontece todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, lá no Instagram. Então segue a gente no Instagram, participe dessa live que é super legal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se esse tutorial foi útil para você, não esquece de deixar o seu like e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Fui!